Olá, eu sou Jéssica Nascimento e estamos começando O Assunto é Gestão, um programa que apresenta as ações das pessoas que fazem a Universidade Federal de Roraima, transmitido pela Rádio Universitária 95,9 FM e pela TV Universitária Canal 2.1. Lembrando que você pode ouvir a nossa rádio online pelo site radio.ufrr.br ou baixar o aplicativo Rádiosnet em seu celular e procurar por UFRR. Bom, hoje nossa conversa é com o professor do Centro de Ciências Humanas, João Carlos Jarochinski Silva, que é vice-coordenador da nova especialização que a UFRR está ofertando em proteção dos direitos humanos em contextos migratórios e prevenção do racismo e xenofobia, que já está com inscrições abertas até o dia 16 de março. Professor, seja bem-vindo, é uma satisfação contar com o senhor aqui em nosso estúdio. Obrigada por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Jéssica, a toda a equipe da TV e da Rádio Universitárias. Agradeço a possibilidade da gente estar conversando aqui um pouquinho. Bom, professor, para começar, eu queria que o senhor contasse um pouco sobre esse curso, né? Uma especialização nova que está sendo ofertada pela primeira vez na universidade. O que motivou a criação desse curso? Bom, é a primeira vez que está sendo oferecida essa especialização no Brasil todo. Né? A gente, obviamente, a partir do contexto aqui de Roraima, daquilo que a gente tem vivenciado nos últimos anos, foi feita uma série de diagnósticos, estudos, esse especificamente a partir de uma iniciativa de uma instituição internacional chamada Instituto Auschwitz, e detectou, né, a necessidade de uma melhoria em termos da formação de recursos humanos específico para essa área. E aí, a partir disso, estabelecemos uma série de contatos, conversamos, fizemos também algumas adequações e passamos a tentar, né, com Brasília, estabelecer alguma forma de financiamento, né? Porque quando a gente pensa um curso na universidade, a gente tem que pensar como que a gente vai ter recurso para custear, né, as ações, por mais que a gente tenha uma estrutura já pronta, mas você tem gastos, né, com secretaria, com professores e por aí vai. Então a gente estabeleceu contatos com o Ministério da Justiça e com o Ministério de Direitos Humanos, e o Ministério de Direitos Humanos acabou, né, no ano passado, aceitando a proposta e fazendo um TED com a universidade no sentido de custear essa possibilidade, que eles verificam também como um piloto, né? Se isso funcionar, a ideia é que no futuro possa ser oferecido em outros lugares, talvez até na modalidade online, para que possa contemplar toda a região de fronteira e cidades onde você tem uma presença migratória mais efetiva. Então, surge disso, obviamente, no âmbito do Centro de Ciências Humanas e da universidade como um todo, a temática migratória é bastante relevante, não só nas ações de extensão, mas também nas ações de pesquisa. Então, nada mais natural, né, que a gente pensar essa especialização dentro da Universidade Federal. E o fato de ser do Centro de Ciências Humanas é porque há uma predominância de professores do Centro de Ciências Humanas, mas também de outros centros que estão participando dessa iniciativa. Bom, Roraima recebe imigrantes já há cerca de 10 anos, né, principalmente vindos da Venezuela, mas também de outros países, como Haiti, Cuba, a Guiana, que também faz fronteira, estamos numa região de tríplice fronteira. Como que essa especialização se encaixa aqui no nosso cenário? Bom, primeiro a gente tem que pensar do ponto de vista, né, do Estado federativo, né, brasileiro, que há competências da União e, infelizmente, às vezes as pessoas pensam que a União, né, por ser quem regula, quem adentra no território, quem pode permanecer no território, é responsável por todas as temáticas migratórias. Não é assim. Então, a gente tem algo que tem que ser desenvolvido no âmbito estadual, algo que tem que ser desenvolvido no âmbito municipal. Então, a ideia é a gente poder pensar nisso, né, na especialização, primeiro, a partir dessas competências que são estabelecidas constitucionalmente, né? Quais são os atores responsáveis por essas respostas. Além disso, a gente também pensa em aspectos específicos, não só no domínio legislativo, mas também em relação a impactos, por exemplo, na temática demográfica. A demografia de Roraima se alterou muito nesses últimos anos, né? Há uma entrada de pessoas num determinado perfil, com uma determinada idade. Então, como que a gente vai pensar políticas públicas em relação a isso? Além do mais, nos últimos anos, Roraima tem conseguido captar bastante recurso para algumas das ações. Como é que a gente faz para pensar essa captação de recursos e também, além de formular políticas públicas, a implementação de políticas públicas, que eventualmente, por exemplo, o governo federal
federal pensa um tipo de ação. Como é que a gente faz aqui para desenvolver essa ação? Então, são nesses aspectos que a gente está pensando e, principalmente, combater dois temas bastante pertinentes, né, que é a questão do racismo e da xenofobia, que ainda se faz presente. A gente tenta, né, a partir desse contato com alguns setores, seja da sociedade civil, dos poderes públicos e mesmo lideranças migrantes, tentar diminuir que algumas manifestações que infelizmente ainda ocorrem de racismo e xenofobia para a gente poder estruturar uma resposta que atenda a toda a população. Hoje a população do estado não são só as pessoas que nasceram aqui ou as que já estavam aqui 10 anos atrás. A população do estado é formada por todo esse conjunto de pessoas que hoje formam Roraima. Você acredita que essas situações de racismo e xenofobia também estão muito vinculadas à aporofobia, que é um outro conceito também vinculado a essa fobia aos pobres, essa aversão aos pobres? Bom, sem dúvida, né? A gente tem uma discussão no âmbito, né, dos estudos migratórios por ser, vamos dizer, uma migração sul-sul e um grau de vulnerabilidade bastante grande de uma parcela que chega, que você não vê esse tipo de manifestação, por exemplo, dependendo da onde a pessoa é oriunda, se ela vem para fazer negócios, se ela vai É um abrir, empresário. por exemplo, você acaba tendo um sistema mais facilitado e que dificilmente você vê manifestações mais explícitas de xenofobia. Em relação ao racismo, há ainda um conteúdo racial bastante forte, por exemplo, mesmo migrantes que vêm do continente africano, mesmo que venham para fazer negócios, a gente tem notícias de que eles acabam sofrendo racismo aqui no Brasil. Quais foram os principais desafios para viabilizar essa pós na UFRR? Bom, primeiro é a questão dos recursos, né? A gente tem nos últimos anos lidado bastante com isso. Vamos lá, a gente acaba trabalhando com dois cronogramas, né? O cronograma do Ministério em Brasília, que tem uma série de questões relacionadas ao orçamento, e o nosso também, o cronograma, para a gente conseguir implementar. Então, a gente conseguiu fazer o TED no último dia, né? Até aqui agradecer publicamente à pró-reitora Aline, né? Que facilitou esse Respirou processo. fundo quando conseguiu, né, Isso, né? professor? Foi um trabalho bastante árduo, né? O nosso coordenador, o professor Glauber, ele teve assim um trabalho também bastante hercúleo, né? De sempre acertar todas as coisas num tempo muito rápido. Então, acho que os dois merecem esse reconhecimento. Então, esse foi o primeiro aspecto. Segundo, né? É uma etapa que foi, na verdade, anterior. A gente pensar em termos, né? Quais são os professores, um conjunto de disciplinas, que é algo, vamos dizer, que vem da tradição da própria universidade de pensar a temática migratória das nossas pesquisas e, a partir disso, ir formulando algo que, primeiro, faça sentido para o público que a gente deseja alcançar. Então, são essas duas etapas, né? E agora vai ser o terceiro desafio, que é fazer a seleção e depois da seleção fazer esses alunos, porque vai ser um curso também bastante rápido, né? A gente está falando num curso de entre 1 ano e 16 meses. 16 meses onde a pessoa terá que apresentar um trabalho de conclusão, uma espécie de monografia ou uma intervenção no sentido de construção de uma política pública, de uma determinada ação. Então, a gente vai cada etapa aí com novos desafios, mas até agora tudo, apesar das emoções do tempo, tem funcionado. E falando aí dessa seleção, professor, quem pode se inscrever, quem pode participar dessa pós-graduação, dessa especialização em proteção dos direitos humanos em contextos migratórios e prevenção do racismo e xenofobia? Bom, a primeira regra é que já seja uma pessoa graduada, né? Não dá para a gente fugir disso, a gente está falando de uma especialização. Mas no segundo momento ela tem que comprovar a vinculação com a temática, né? Então, por exemplo, se ela trabalha no setor público que desenvolve com isso, a gente até tem lá no espaço para as inscrições que ela coloque uma carta ou eventualmente de setores, né, que demonstrem essa vinculação, seja se ela é da sociedade civil, se ela pertence a algum órgão, ou também da questão dos migrantes, essa comprovação de ter um papel de liderança, de intervenção. Infelizmente, a gente tem uma limitação, né, a limitação no tamanho das nossas salas, né, a gente está falando em 40 alunos, então a gente vai ter que fazer uma seleção pensando em atender esse público específico que a gente quer desenvolver, que também justificou o fato do Ministério de Direitos Humanos custear essa ação. E, professor, a UFRR ela foi uma das primeiras instituições aqui de Roraima, né, a lançar ações efetivas acerca da imigração, seja na pesquisa, seja na extensão. Lá em 2018 criou o Centro de Referência ao Imigrante. Em breve a gente também vai ter lançar o editado para ingresso de imigrantes na graduação.
E agora a especialização, qual a importância da UFRR estar à frente de ações como essas? Bom, primeiro acho que é um papel social, né, é uma universidade pensada para todos, né, esse é um primeiro elemento. E nesse pensar Roraima, né, a gente não pode pensar a migração como algumas pessoas fazem, pensando apenas num viés negativo. E a universidade tem esse papel de demonstrar, por exemplo, em termos de avanço, né, de desenvolvimento econômico que isso pode gerar, em termos de oportunidades para o próprio Estado. Hoje, muito mais gente sabe sobre Boa Vista, sabe sobre Roraima no comparativo há 10 anos atrás. A gente recebeu, né, pensando num índice que a gente trabalha na economia, índice de complexidade econômica. A complexidade econômica de Roraima, nesses últimos anos, cresceu muito, também em função da chegada dessas pessoas e das pessoas que também vieram no sentido de trabalhar nesse acolhimento e nas políticas desenvolvidas para a população migrante. Influenciou, inclusive, no PIB do Estado. Sem dúvida. Se você pegar o Estado, rotineiramente tem crescido, o seu PIB tem crescido mais do que a média nacional. Mesmo em anos de PIB bastante complicado, nós tivemos ainda Como um no período da crescimento. pandemia. No período da pandemia, a gente acabou tendo um crescimento. Então, é a gente começar a visualizar essas oportunidades, obviamente também proteger essas pessoas, muitas delas vêm em situação de vulnerabilidade, não à toa o Brasil reconhece como pessoas refugiadas, e são pessoas refugiadas, né, sobre o viés da presidência anterior, dessa presidência, quer dizer, é algo que a gente consolida em relação ao que vem acontecendo na Venezuela. Então o Brasil continua com essa postura, e que a gente espera também que possa vir a se transformar numa política de Estado. Mas a UFRR, sem dúvida, tem esse papel de protagonismo, que acho que é o próprio papel da universidade, né? Uma universidade que não seja em si mesmada, né? Pensada só para ela mesma, mas que dialogue com a realidade do que vem acontecendo ao redor. E, professor, falando sobre o curso, o senhor falou sobre a elaboração, as disciplinas que serão abordadas. Queria que o senhor falasse um pouco sobre essa estrutura curricular, os principais temas que serão abordados no decorrer desse curso. Obviamente, né, porque a gente está falando em direitos, né, há um elemento legislativo, né, da gente estar avaliando essa temática né, da legislação pertinente à área, mas também a gente tem algo vinculado à ciência política, que é conhecer a estrutura do Estado brasileiro, né, do ponto de vista de quem tem competência para quê, também pensar como se dá essa articulação entre essas diferentes esferas. A gente tem disciplinas relacionadas à temática demográfica, porque as pessoas comecem a saber como obter esses dados, eventualmente até produzi-los, mas a política pública tem que ser pensada, né, em dois aspectos: orçamento e também qual é o público-alvo que você vai querer atingir, porque a eficiência é um princípio da administração, né? Então a gente não pode deixar isso de lado. Há também elementos dessa abordagem sociológica para verificar, né, como se dá a própria situação dessas pessoas, eventuais dilemas, problemas como racismo e xenofobia. Há também elementos relacionados a uma etnografia, né, para pensar em relação a esses perfis de pessoas. A história da migração também no Brasil, a gente discute isso, porque faz parte da própria construção do Estado brasileiro, essa presença de pessoas. O meu sobrenome não me deixa mentir, né, em relação a essa lógica da presença de imigrantes. Mas também pensando em outros elementos como o espanhol. Uma das disciplinas obrigatórias, obviamente que há pessoas que já dominam o espanhol, ela vai lá e faz uma comprovação desse conhecimento. Mas a gente colocou uma carga horária extra para que as pessoas tenham espanhol. Por quê? A gente verificou em vários estudos que a comunicação é um dos elementos que acaba criando um entrave entre migrantes e população brasileira, né, de origem brasileira, e também com o poder público. Então a gente tem essa preocupação em relação ao espanhol. E, por fim, assim, algumas coisas mais técnicas no sentido como que a gente faz, que eu estava falando, orçamento, como pensar em qual esfera você deve pensar aquela política pública. Então é nesse aspecto, como é uma especialização. Às vezes na universidade a gente tem muita graduação, né, que é dessa formação, e depois a pesquisa no mestrado e doutorado. A especialização, ela tem um Já vai foco para o campo mais prático. mais prático, então a gente vai também desenvolver isso no próximo ano, esse ano e o próximo. Muito bom. O assunto é gestão. A gente está conversando com o professor João Carlos Jarochinski Silva, do Centro de Ciências Humanas da UFRR, sobre a nova especialização em Direitos Humanos, que a UFRR está com inscrições abertas até o dia 16 de março. A gente vai a um breve intervalo e lembre-se que você pode acessar as redes sociais da UFRR, basta procurar UFRR Oficial no Twitter, o X,
no Facebook, no Instagram ou no YouTube e ficar por dentro de tudo que ocorre em nossa instituição. Até já! Rádio Universitária, a Universidade Federal de Roraima, junto com você. De volta com o programa O Assunto é Gestão, hoje recebendo em nosso estúdio o professor João Carlos Jarochinski Silva, vice-coordenador da especialização em proteção dos direitos humanos em contextos migratórios e prevenção do racismo e xenofobia, que está com inscrições abertas até o dia 16 de março. Professor, quantas vagas são ofertadas e como os interessados podem se inscrever nessa pós-graduação? Bom, são 40 vagas, né? Tem algumas vagas estabelecidas para políticas afirmativas, mas por ser um curso só, caso não tenha, né, um preenchimento, ele abre também para o quadro geral, como tem sido a regra na universidade, e a pessoa acessa o site da universidade, na questão dos editais, e lá ele tem o link onde ele vai preenchendo, né, e colocando já a sua documentação para ser avaliada. Então tem todo o passo a passo, é bastante intuitivo, né, de como a pessoa deve fazer, e caso encontre alguma dúvida, é importante que essa dúvida apareça antes do dia 16, depois do dia 16 não temos como responder, mas há já páginas do Instagram, né, canais de comunicação da própria especialização que permitem esclarecimento de dúvidas, mas segue o padrão das inscrições que tem acontecido nos cursos da UFRR. É importante frisar a leitura do edital, leitura atenta, para poder fazer essa inscrição sem dor de cabeça e de última hora, né, professor? Exatamente. Acho que, assim, pensando em termos das especificidades, né, além da comprovação, né, de que já fez uma graduação, também essa vinculação com a temática, né, a forma de apresentar, a gente tem algumas passo a passo ali que tem sido cobrado em relação a isso, então a pessoa tem que mostrar, né, então é uma prova que ela tem que fazer daquilo que ela está alegando ali. E quais são os critérios de seleção? Como vai ser como esses 40 alunos vão ser selecionados? Eles seguem, né, o padrão típico, né, em relação a uma pontuação em relação ao que ele já fez, né, na vida, em termos de produção acadêmica, vinculação, e também essa avaliação por meio completada por uma entrevista dessa vinculação com a área. Então a gente tem ali pesos, né, dessa parte mais acadêmica e também dessa parte dessa experiência de vida e vinculação com a temática. Essa experiência profissional também conta e é preciso apresentar uma carta de intenção. Muita gente nunca ouviu falar, não sabe muito como funciona. Explica um pouquinho. Bom, uma carta de intenção, basicamente, você está dizendo por que que você deseja, né, fazer aquele curso, né, o que te levou a se interessar. Acho que é importante reforçar o compromisso. A gente está falando de um curso que só tem uma turma por enquanto, né? Um projeto piloto. Então, se você, eu vou desistir no meio e vou voltar em outro momento. Não, a gente não sabe se a gente terá esse curso novamente. E esse é um ponto, né, que também vai ser avaliado, essa questão do compromisso da pessoa, tanto com a temática, mas também com a conclusão do curso. É um curso que terá aulas 2 vezes por semana à noite e aos sábados, né? Então a pessoa tem que estar bastante consciente de que vai demandar bastante trabalho, que ela vai ter que se dedicar bastante. As aulas serão modulares, então basicamente a cada 3 semanas ela vai ter uma disciplina. Então isso pressupõe, assim, carga de leitura, envolvimento, não é brincadeira, né? Basicamente o que a gente está dizendo ali. Eu ia perguntar justamente sobre essa carga horária, a duração do curso. Você já falou mais ou menos como vão ser essas aulas à noite. O curso ele é presencial e ele também é gratuito, né? Quais são as expectativas da UFRR para essa primeira turma? Bom, a gente vai avaliar depois, né, os resultados. A gente espera, primeiro, uma taxa de sucesso bastante alta, no sentido desses 40 alunos, que a gente consiga um máximo de alunos formandos em relação a isso. Porque não é só completar as disciplinas, ser aprovado nas disciplinas, também tem essa questão do trabalho de conclusão de curso. Um segundo ponto é que a gente vai fazer uma avaliação junto com o Ministério, né, no sentido, olha, funcionou, isso aqui foi bom, isso não foi muito bom, a gente precisa ajustar, e aí verificar também a possibilidade de transformar isso que a gente está discutindo aqui
em um curso online para que daí ele possa ser, talvez pela Universidade do Brasil, reproduzido em vários lugares, né, ao redor do país todo. É interessante que a gente já recebeu algumas reclamações de pessoas, poxa, como é que pode fazer um curso só presencial? Aí a gente tem que explicar, olha, a gente tem uma dificuldade de internet, né, do ponto de vista fazer um curso totalmente online, a gente precisaria de uma estrutura como essa, né, de um estúdio, né, não é tão simples, e aí e até aprender a dominar essa ferramenta, né, então a gente não tem condições, essa foi uma avaliação em conjunto Até pelo com o tempo que o curso precisa já ser viabilizado e Exato, começado. exato. Então, a gente está aí num envolvimento bastante grande com a temática, mas no sentido de tentar realizar, e para nós acho que esse presencial vai ser bom também, no sentido de fazer essa ligação entre poder público, sociedade civil, lideranças migrantes e demais pessoas engajadas dentro do processo migratório. Então a gente também pretende, né, a partir disso, construir um eixo aí de um diálogo que se torne mais consistente em relação a esses diferentes atores que acabam, todos eles, tendo um papel muito importante em relação a essa temática. Além do Ministério, tem parcerias com outras instituições ou com ONGs? Como que está a execução do curso? Bom, o Instituto Auschwitz, né, que foi quem fez o diagnóstico, está acompanhando, né, está muito interessado. Eles já não têm nenhum tipo de intervenção, participação nisso, mas eles estão muito interessados para ver também o resultado das políticas que eles acabam propondo, e também tem divulgado isso entre os financiadores, né, para mostrar, olha, a gente está conseguindo, que para nós é super interessante para mostrar como Roraima e a UFRR são parceiros interessantes de você pensar projetos, desenvolver novas iniciativas. Então, esse é o grupo que tem acompanhado. Obviamente, a gente tem divulgado, por exemplo, a rede das cátedras Sérgio Vieira de Mello, que hoje são mais de 40 universidades em todo o Brasil, também tem acompanhado para eventualmente... a UFRR também integra. Integra, então eles estão acompanhando no sentido, olha, se isso funcionar, talvez a gente possa reproduzir o mesmo modelo aqui, vamos pensar algo em conjunto. Então tem sido bastante rica essa experiência. O Ministério da Justiça, apesar de não ser um financiador, também está informado, né? Tá querendo saber o que a gente desenvolve. A gente já estabeleceu também alguns contatos com o Ministério de Direitos Sociais, com a própria Operação Acolhida, foi comunicado já também o comando da Operação Acolhida em relação a isso. Então a gente tem aí uma série de parcerias que também envolve a própria parceria, as parcerias que a universidade já possui por si só. E, professor, a gente já está se encaminhando para o finalzinho da nossa conversa, mas eu queria que o senhor reforçasse, então, para quem se interessou pelo curso, como se inscrever, né, onde buscar mais informações. Bom, hoje a gente já tem até um site já, né, da especialização, mas como eu não sou da rede social, mas como o pessoal acompanha muito, né, redes sociais, hoje já tem um Instagram dessa especialização, então pode procurar ali, a gente responde também algumas questões por ali, mas está na página dos editais da UFRR e ali você tem o link de acesso. É importante que ele já tenha essa documentação também digitalizada, né, porque ele vai ter que colocar todo no sistema. Hoje a gente está funcionando totalmente digital, não adianta chegar na universidade, trouxe aqui meus documentos, onde eu faço a inscrição. Calha-massa de papel. Não adianta, tem que estar digitalizado, e esse é um tempo também que as pessoas têm que calcular para deixar tudo em ordem. Então, como tem sido feito nos demais cursos, principalmente nas especializações, né? A universidade não tem tantas especializações, mas tem pensado, né, numa expansão desse processo, como dos mestrados e doutorados. É importante esse ponto que o senhor colocou agora, da digitalização dos documentos, porque além dos documentos para a inscrição, também é preciso colocar os documentos que comprovem aquilo que está no currículo que a pessoa aplica na hora da inscrição. Exatamente, né? Porque aí você tem uma pontuação relacionada a essa produção, então é importante, e há alguns quesitos, né, que ela vai ter que colocar lá no computador, que às vezes ele tem que colocar tudo num único arquivo, né? De preferência, acho que é só PDF que ele aceita, então é importante ele também, essa pessoa verificar essas plataformas que permitem que você possa juntar diferentes PDFs e ajustando as coisas para a gente poder ter acesso a essa comprovação. Esse arquivo da pontuação, o candidato também tem que submeter e marcar o que ele está colocando ali. Isso, ele tem, aí a gente faz uma comprovação. Junto com os documentos comprobatórios. Isso, exatamente. Muito bom. Bom, hoje no assunto a gestão, nós conversamos com o professor João Carlos Jarochinski Silva,
que é do Centro de Ciências Humanas, o CCH da UFRR, e é vice-coordenador da especialização em pós-graduação em Direitos Humanos em Contextos Migratórios e Prevenção do Racismo e Xenofobia. Professor, muito obrigada pela sua participação, pela gentileza em aceitar o nosso convite. O espaço está aberto para o senhor fazer o convite para as pessoas participarem dessa pós-graduação e também para suas considerações. Bom, primeiro agradecer esse espaço, né, que a rádio e a TV universitárias têm disponibilizado para a gente. Acho que isso é bastante importante das pessoas saberem, né, o que está acontecendo, entenderem, né. Acho que esse canal é uma informação qualificada que hoje é bastante relevante no contexto que a gente vive. Então agradeço o trabalho de vocês e a possibilidade também de estar divulgando, né, porque é algo novo, né, algo que envolve o próprio projeto piloto do que a gente está querendo desenvolver. Então acho que esse é um ponto super relevante. Agradeço bastante essa oportunidade. Espero, quem sabe, daqui a um tempo vir aqui falar dos resultados, o que deu certo, o que aconteceu, e também aproveitar para fazer, né, um convite para as pessoas. Acho que é importante, é um tema que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente não pode negar isso. Então, para a gente construir algo em conjunto que atenda a todo mundo, que respeite as pessoas nas suas diferentes condições. Acho que esse é um elemento fundamental e é isso que a gente está tentando trabalhar aqui na UFRR. Muito obrigada. E obrigada também a você que nos acompanhou até aqui na Rádio Universitária 95,9 FM e na TV Universitária canal 2.1. Até a nossa próxima edição. Tchau!